Vamos lá, né? Festa. Uma explicação simples para a proliferação nas favelas e nos subúrbios de campeões de terra batida, o futebol no Brasil, é esse fenômeno que leva à glória e à fortuna um menino pobre, quase sempre negro ou mulato, o que já o situa em um país que aboliu a escravatura, mas não a sua herança. Pelé ou Neymar? Esse menino serve de espelho às esperanças de um povo inteiro, a quem o futebol oferece uma oportunidade rara, quase única, de se sentir o melhor do mundo. A centralidade do futebol na vida dos brasileiros é a razão de sobra, para vivermos este mês em estado de euforia, como se a Copa do Mundo estivesse em jogo, como se na Copa do Mundo estivesse em jogo a nossa identidade. A Copa do Mundo revela ambiguidades de nosso tempo. 1,5 bilhão de pessoas assistem às mesmas imagens, confirmando o avanço da globalização. Mas o conteúdo das imagens a que todos assistem afirma os pertencimentos nacionais, expressos com símbolos ancestrais, bandeiras, emblemas, hinos entoados com lágrimas nos olhos. O nosso é cantado a capela pelos jogadores e uma multidão em verde e amarelo desafiando o regulamento da FIFA, entidade sem pertencimento que salpica no espetáculo, em poucas notas mal tocadas, o que para cada povo é a evocação emocionada de uma história. No mundo de hoje, comunicação e mobilidade se fazem em escala global, mas os sentimentos continuam tingidos pelas cores da infância. O respeito às regras, saber ganhar e saber perder são conquistas de um pacto civilizatório cuja validade se testa a cada jogo. O futebol é ouseiro e vezeiro em contrariar cenários previsíveis. O acaso pode ser um desmancha-prazeres. A multidão que se identifica com os craques e que conta com eles para realizar o gesto de grandeza em vidas sem aventuras nunca acontece. Essa massa habitada pela nostalgia da glória deifica os jogadores e esquece, e por isso não perdoa, que os deuses às vezes tropeçam nos próprios pés, na angústia e no medo. É essa irrupção do acaso que faz o futebol mais do que um esporte, um jogo, cuja emoção nasce de sua indisfarçada semelhança com uma própria vida, onde o sucesso ou fracasso depende tanto do imponderável. Não falo de destino, porque a palavra tem a nobreza das tragédias gregas, do que estava escrito e fatalmente cumprirá. O acaso é banal, é próximo do absurdo. É como poderia não ter sido. Se o acaso é infeliz, chamamos de fatalidade. Feliz, de sorte. O acaso decide um jogo. Nem sempre a vida é justa, é o que o futebol ensina. A melhor técnica, o treino mais cuidadoso estão sujeitos a deslizes humanos. O melhor futebol é a alegria de torcer. Essa Copa do Mundo vem sendo uma festa vivida nos estádios, nas ruas e em cada casa onde se reúne os amigos para misturar ansiedades. A cada gol da seleção há um grito que vem das entranhas da cidade. A cidade grita. Nunca tinha ouvido o Rio gritar de alegria. Um bairro ou outro, talvez, em decisões de campeonato. Nunca a cidade inteira, um país inteiro. Em termos de justificado desencanto e legítimo mau humor, precisamos muito dessa alegria que se estende noite adentro nas celebrações e na confraternização das torcidas. Passada a Copa, na retomada do cotidiano, é provável que encontremos intactos o desencanto e o mau humor, já que não há, à vista, sinais de mudança nos que os causou. Uma razão mais para valorizar esse tempo de alegria da vida de uma população que, no jogo da vida, sofre tantas faltas. Você termina de ler o texto com qual sensação? De que o texto apenas ilustrou algo para vocês, ou que o texto está apresentando um posicionamento? Vocês saem com a sensação de que eu concordo ou eu discordo?
Você sai com a sensação de eu concordo. É uma sensação muito nítida, não é? Incrível. É muito, muito nítida essa sensação. Um texto bem escrito, ele tem aquela apresentação que eu conversei com vocês na aula 1 de discursiva. Ele tem uma introdução que tem como obrigação apresentar o tema. O tema e as ideias que vão ser desenvolvidas. Ao longo do meu desenvolvimento, eu faço basicamente o quê? Ilustração. E na minha conclusão, eu apresento, se houver, a minha tese. Eu apresento o tema, retomo o tema e explicito a minha tese. Isso aqui é muito interessante, gente, para vocês saberem em quais parágrafos vocês precisam parar um pouquinho lá nos enunciados. Se o enunciado pedir para que vocês identifiquem o assunto, o tema, vocês vão ler quais parágrafos exatamente? Vão voltar para o primeiro e vão ler aqui a conclusão, só para ter certeza, tá? Se eles pedirem para a identificação de um posicionamento, vocês vão prestar atenção em qual parágrafo? No último, sobretudo no último. Mas às vezes o texto pode estar meio truncadinho. Mas, sobretudo, o último parágrafo. Se for para identificação de como o autor consolida o seu posicionamento, vocês vão prestar atenção em quê? Sobretudo no momento de ilustração, que é o momento de desenvolvimento. Então, saber como é que se organiza um texto é muito relevante nesse momento, tá? Eu preciso saber de vocês qual é o assunto. Qual é a palavra que mais se repetiu? Sem olhar para o texto. É realmente futebol a palavra que mais se repetiu? Copa do Mundo, que está atrelado ao universo de futebol. Mas nós conseguimos perceber que a Copa do Mundo está aqui, ó, no topo. Ele está tratando da Copa do Mundo. É ela que está acompanhando o texto do início ao final. Nosso assunto, Copa do Mundo. Ok? Qual é o tema? Repita. Festa. Olha, a gente vai pegar as palavras que estão relacionadas constantemente ao termo Copa do Mundo. Quais são as palavras que se repetem muito? Não são tão importantes quanto Copa do Mundo, importantes quanto Copa do Mundo, mas se repetem bastante. Povo. Povo não tem? O que? Ó, Copa do Mundo, aí você tem povo. O que mais? Jogo, que está no universo de Copa do Mundo. Eu quero ver outros. Alegria. Olha, eu tenho Copa do Mundo, povo, alegria. Mais um, em paralelo à alegria. Qual é a outra palavra? Tristeza. Desencanto, dor, mau humor. Ok? Vamos tentar fazer uma frase com essas 4 palavras? A Copa do Mundo, ela consegue dar a um povo sofrido muita alegria? É sobre isso que ele está falando? É o tema. Veja que não é nada angustiante. Você pensa nas palavras e monta uma frase. Ponto. E já foi. Ele trata o quê? Aqui no final, ele apresenta bem o posicionamento. Olha, passada a Copa, na retomada do cotidiano, é provável que encontremos intactos o desencanto e o mau humor. Se nós encontremos intactos, é porque durante a Copa nós tínhamos alegria, não é? Então o tema foi retomado aqui. Eu tenho uma retomada do tema. Já que não há à vista sinais de mudanças, por enquanto aqui é a retomada do tema. E aí eu começo a desenhar de forma mais explícita o posicionamento dele. Uma razão a mais para valorizar esse tempo de alegria na vida de uma população que no jogo da vida sofre tantas faltas. Para ele, o momento da Copa do Mundo é um momento sublime e necessário. Perceberam aqui? Aqui é exatamente o posicionamento. E olha que coisa linda. Ele utiliza exatamente as palavras que nós tínhamos visto, né? Copa do Mundo, alegria, povo, cadê? Com população. Então, gente, é uma técnica incrível e que dá muito certo. Dá muito certo. Como é que ele ilustra isso? Ele apresenta dois indivíduos, Pelé e Neymar, não é? Começa com essa apresentação Pelé e Neymar, apresenta uma referência histórica, descreve o processo da Copa do Mundo. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é ilustração.
vai fortalecer o posicionamento dele, ok? Posso seguir, não posso? Primeira questão. Festa, título do texto, justifica-se porque a Copa de 2014, vocês marcaram o quê? Todo mundo, qual? Todo mundo B de bola? Ok. Mesmo assim, vou analisar as demais, tá? Em análise de provas, eu não vejo somente o gabarito, não. O interessante é nós sabermos por que os outros não foram identificados como gabarito. Festa revela ambiguidade no mundo contemporâneo? O título, ele vai marcar para nós o norte dado ao texto. Festa é uma coisa positiva, não é? O texto trata sobre Brasil, ok? Então, não posso pegar uma alternativa que não tenha nem a ideia do prazer, nem a ideia de Brasil. Aqui você não tem, você tem ambiguidade, que não é a ideia de prazer, e você tem o mundo, que não é Brasil, ele não limita. Retrata com símbolos os pertencimentos nacionais. A palavra festa é um símbolo. Futebol é um símbolo. Mas a palavra festa é um símbolo? Não. Eu poderia aqui colocar, se por um acaso não fosse festa, futebol, assunto futebol, e retrata um símbolo do pertencimento nacional. Aí estaria certo. Mas está falando sobre festa, não pode. Festa promove a revelação da identidade dos países. Aqui, novamente, ele está ampliando. Nós temos duas razões para perdermos uma questão de interpretação. Nós ampliamos ou nós limitamos. Aqui ele ampliou. Ó, dos países ele ampliou, do mundo ele ampliou, e na proposta ele trata de Brasil, tá? É momento de alegria em tempo de desencanto. O que é festa na Copa do Mundo? O que ele apresenta lá na conclusão? Que a Copa do Mundo, ela faz com que nós esqueçamos um pouco dos desencantos e nós vivamos a alegria. Então traduz bem isso aqui, essa contradição que é marcada pelo texto, tá? Só para finalizar, é pretexto para reunir amigos em casa. É uma coisa muito maior aqui, é bem menor. Observe. Marcaram qual? Ah, entendi. Tem umas questões que a gente consegue fazer por eliminação lógica mesmo, né? Às vezes a gente nem precisa olhar o texto. Vamos ver se a gente consegue usar a técnica aqui. Um país que aboliu a escravidão, mas não a sua herança. Pelo contexto, pode-se inferir que no Brasil a herança da escravidão a que o autor se refere é... Bacana, Bia, porque você traz justamente o conceito do inferir. O que Bia falou para mim? Eu voltei para o texto e eu não consegui visualizar no texto. Mas o verbo inferir significa dizer, ver no texto o que não está explícito. Então você vê meninos pobres, meninos que conseguiram vencer a adversidade, figuras que incentivam a superação. E essas figuras estão vencendo o quê? Ainda tem que relacionar, né? Aí você tem... Qual é a herança da escravidão? É essa imposição a uma condição de pobreza. Para a maioria, não estou falando sobre todos, mas para a maioria, infelizmente, nosso país é assim. E por isso que existe um movimento de separação.